Everton e Arrascaeta não têm similares. Michael é mais de velocidade, Vitinho de finalização, são diferentes. E ele continua. Dentro da característica do time, precisamos de meias criativos. Realmente não temos peças de reposição com essas características. E aí eu já vou pedir até para a produção fazer mais ou menos a projeção desse elenco nessa faixa de campo, que é a faixa de meio-campistas, né, de meias. A gente está falando de Everton Ribeiro, está falando de Arrascaeta. Vamos colocar outra tela, que é aquela que mostra as opções, para o debate já ser completo. Para eu também não ter que ficar empatando aqui quando os caras se embolarem. Olha lá, Arrascaeta e Everton Ribeiro sem sombras. Sem sombras? É uma pergunta. Opções para meias, Diego, e aí tem um asterisco porque embaixo a gente frisa que ele vem atuando como volante, e Yuri Oliveira e PP, né? E além de sub-20, Yuri Oliveira e Max. Mauro, começo contigo. Você, quando falou de Supercopa, de elenco, você falava, o elenco do Palmeiras é bom, mas quando a gente pega o banco do Flamengo, dá a impressão de ser um banco pior, porque a distância para o titular, eu lembro até de você usando as mãos, a distância para os titulares é uma distância maior. Você concorda com o Ceni? Essa faixa é a mais crítica? É nessa faixa que o abismo é maior do Flamengo? Se precisasse de alguém para compor esse elenco, seria aí, Mauro Naves? E os demais fiquem à vontade para nem precisar ficar com o dedinho. Vai lá, Mauro! Não é exatamente a faixa do meio-campo. Se a gente pensar no próprio Diego, que agora está numa outra função, né? E no Thiago Maia, que ainda vai chegar. Então, assim, agora nas outras, com certeza. Agora, se você pensar em Arrascaeta e o Everton, é muito difícil você contratar um reserva que esteja ali muito próximo deles. Esse cara é titular no outro time, esse reserva próximo é titular nos outros times, é um cara que não, entendeu? Não vai sair, ou enfim, é difícil de achar. Agora, no meio, eu disse realmente, você pegar todas as posições, o ataque, etc., se eu for comparar Michael, Vitinho, etc., com as opções do Abel, eu coloco essa diferença sim maior. Com essas exceções, evidentemente, do Thiago e do próprio Diego. Acho até que quando ele fala no Arrascaeta e no Everton Ribeiro, ele já está pensando no Diego em outra função. Porque não tem mesmo, é muito difícil. E quando ele tem que substituir, ele substitui por jogadores, como ele próprio falou, com outras características. O cara não entra lá, o Vitinho não entra para ser o armador, muito menos o Michael. Então, assim, é um problema para ele? Sim, é um problema. Mas por que esse problema é grande? Porque o que ele tem como titular, poxa, são gigantes. Então o problema fica maior porque a qualidade dos caras é muito alta. Então complica quando você vai buscar no mercado alguém que teoricamente seria ali o reserva desses caras. Ele vai ter que se virar sem isso. Acho que é muito difícil encontrar. E aí quando ele vai mudar, ele muda a característica do time. Eu acho que ele vai ter que conviver com isso. Quando tiver os dois podendo jogar, ótimo, maravilhoso, dois caras gigantes e tal. E aí, quando não tiver, ele aproveita e muda o jeito de jogar da equipe. Porque para essas duas posições, muito complicado. Ele pode, de repente, amanhã ou depois, o Thiago Maia virar um titular, aí o Diego vai ficar meio à disposição ali, que é como armador, se sair um ou outro, entra o Diego. Essa também pode ser uma opção. Mas ele tem gostado do Diego, do que o Diego está fazendo, e a gente não sabe quando é que o Thiago Maia volta com todo o potencial para poder ser titular. Mauro, e é um problema relativo, né? Porque se olhar para outras equipes e até para concorrentes mais diretos, não tem essa fartura toda que o Flamengo tem. E é fartura de bons jogadores. Concordo que há uma escassez de meias, reservas, de suplentes, mas é uma escassez do futebol brasileiro. É muito difícil de achar esse jogador e quando se acha, além de ser titular, como você falou, é muito caro. E o Flamengo, nessa temporada, a abordagem é buscar contratações pontuais, oportunidades de mercado, não é de trazer um jogador como trouxe o Atlético, o Nacho, que veste a 10 e vai ser titular absoluto. Então, tem muito, né, nesse caso, de usar a inventividade e a capacidade do treinador, de ter uma formação diferente, de considerar outras possibilidades. Uma delas é uma maior utilização do Pedro, e aí muda um pouco a característica, mas pode trazer o Felipe Luiz mais para o meio, ele atuar mais como um armador do que como um lateral, como já fez em algumas situações.
Então, há muita margem de manobra. E até mesmo o Vitinho já foi usado como um atacante com função de armador, ele pode fazer, é óbvio que é um jogador que ainda não entrega nada parecido do que Everton Ribeiro, Arrascaeta fazem, mas em comparação com outros, o Rogério está de barriga cheia. E ele não reclamou, ele não é uma situação, não deixou uma insatisfação latente ou implícita em relação ao elenco, e está certo em pleitear um ou outro reforço. Mas certamente esse jogador, para ser o reserva imediato de Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele não vai ter, até porque o reserva que tinha, o Diego, tem jogado muito melhor como volante do que como meia. E tem uma outra posição que eu acho que o Rogério não quis falar, mas no meu modo de ver não tem jogador para fazer o que ele faz com a qualidade que ele faz em campo, que é o Gerson. Você tem o Diego, que tem uma característica, tem uma qualidade. Você tem o Thiago Maia, que quando voltar também, se voltar, né, eu espero que ele volte jogando um bom futebol, como vinha jogando, mas também é uma outra qualidade. Eu não vejo nenhum desses jogadores de meio campo com a capacidade que tem o Gerson para fazer o que ele faz em campo. É bem complicado. Porque eu acho, Zé... É uma característica difícil. Mas será que não entra no ponto que o Breler tocou da barriga cheia? Porque o Gerson, eu acho que você não vai encontrar, e se você for ao mercado, você não vai chegar nem perto. Sim, vai buscar um jogador como o Gerson aonde? Se não for num grande centro, numa Espanha, numa Inglaterra. Aí o Gerson não joga, aí vamos pensar. Não, eu entendo o seu ponto, Zé, mas só para tentar trazer um outro lado. Aí você tem um Thiago Maia voltando de lesão, você tem um Arão que pode ser deslocado ali para uma volância, você tem um Diego Ribas que já mostrou que faz bem a função. Eu acho que você está muito bem servido. Você acha que, sabe para onde eu acho que o Flamengo poderia olhar com calma? O Rogério tem todo o direito de pedir meia para repor, tentar manter o nível de Everton Ribeiro, de Arrascaeta. Tem razão você de falar que o Gerson ali talvez não tenha uma peça a substituir, mas acho que nenhum time do Brasil teria essa substituição. Acho que talvez o Flamengo precise pensar que, ainda que o Rogério tenha arranjado uma solução interessante com o Arão para a sua saída de bola e para o seu jogo aéreo, que era o que vinha sendo muito questionado durante o Brasileiro, ele precisa ligar o alerta de que em determinados confrontos e que em determinados sistemas de jogo, como foi o Palmeiras do segundo tempo, como foi o Palmeiras ali como um todo na final de domingo, ele pode ter dificuldade. E o Flamengo vai ter cada vez mais confrontos em alto nível de times querendo pegar o time a ser batido. Será que o Flamengo não precisa resolver a sua situação dos zagueiros que não deram certo no ano passado? Pensar que o Arão é muito mais uma alternativa do que uma medida fixa para a zaga? Um paliativo ainda vale, mas não como uma situação definitiva. Será que na hora, talvez, quando movimentar o mercado, de você estar de olho se tem algum zagueiro ali para ser sua bola de confiança? O menino Bruno Viana, tudo bem, entrou bem, está todo mundo querendo ver como é que ele pode desenvolver ao lado do Rodrigo Caio, só que talvez eu não tenha essa garantia. Se ele chegar ali, assumir a posição, ótimo. Se não, acho que talvez seja uma situação delicada de olhar muito mais. Acho que o meio é bem resolvido. É claro que você sempre vai querer o melhor do país na posição ali no seu elenco e um reserva à altura. Nem sempre você vai conseguir, especialmente em anos de pandemia, queda de receita, mercado um pouco mais fechado. Só que eu acho que a zaga talvez mereça uma abordagem muito melhor. Saber se o Bruno vai render, entender que o Arão não é uma situação fixa, entender que você pode fazer algum tipo de negociação com o Léo, com o Gustavo. Acho que tem um setor ali talvez um pouco mais sensível. E Pedro, deixa eu pegar só para jogar para vocês. A gente tem na tela a menção no top 5, né, do Ceni, que a gente debateu ontem. Ele incluiu Atlético Mineiro, São Paulo e Grêmio. E a gente até mencionou no programa de ontem pode ser o Inter e tal. Eu li muita gente interpretando, e o próprio Ceni foi nessa linha, de que o Brasileirão é o mais difícil de ganhar de todos nesse contexto que a gente está avaliando. Não seria o contrário? O elenco do Flamengo, pensando em longo prazo, 38 rodadas, não é aí que isso se faz mais difícil para os outros de desafiar do que no mata-mata? Porque no mata-mata, para mim, nenhum desses times que foram citados, se eliminasse o Flamengo, daria para ser classificado como zebra. A gente pode até falar, isso aqui é surpresa, isso aqui eu não esperava. Mas zebra não dá. Agora, em 38 rodadas, exceção ao Palmeiras, me surpreenderia. Alguém, claro, a gente tem em 38 rodadas lesões e aí um roteiro muito à parte. Vocês não acham que essa força de Flamengo e até de Palmeiras se faz mais presente num campeonato tipo brasileiro do que Copa do Brasil ou Libertadores, senhores? Começando com Breler Pires. Sim, Felipe,
é uma tendência muito clara, né, de clubes que têm um melhor elenco se sobressair em competições longas, de pontos corridos. Eles foram talhados para isso. E o Flamengo é talvez o principal exemplo que a gente tenha no Brasil. O Flamengo não foi construído agora. Esse elenco começou a ser montado lá atrás, né, em 2016. Parte do projeto de austeridade financeira e talvez a parte final, né, dessa austeridade foi o início de uma montagem de um elenco mais competitivo. Então, acho que, sem dúvida, é difícil tirar um título de pontos corridos de Palmeiras e Flamengo pela qualidade do elenco, e aí incluo até o Atlético, porque muita gente vai dizer, mas o Atlético investiu mais de 200 milhões, trouxe vários reforços, melhorou ainda a base do ano passado agora, mas ainda é um time em formação, ainda carece de tempo, de maturar, e o trabalho do São Paulo foi abreviado. Se tivesse o mesmo treinador para essa temporada, com motivação, com os aprendizados de 2020, o Atlético entraria muito mais forte, mas começa de novo um trabalho, inicia com outros jogadores, então por isso Flamengo e Palmeiras largam na frente. Primeiro, por terem os melhores elencos e por terem trabalhos consolidados. O Grêmio, por exemplo, consegue entrar nesse rol, consegue ser apontado como um possível concorrente na briga pelo título, porque há um trabalho do Renato de muito tempo, um trabalho de confiança e de um treinador que não dá muita bola para o Campeonato Brasileiro. Mas acho que sem isso não daria para discutir Grêmio na mesma prateleira de Flamengo e Palmeiras. Eu não me lembro em que contexto que o Ceni disse Grêmio... isso. Se era para a temporada toda, em todos os títulos, ou eu acho que foi nesse sentido que ele disse, não exatamente só para o Campeonato Brasileiro. Porque aí eu acho que estou com o Brelê nessa. Para o campeonato de pontos corridos, quem tem mais elenco, etc., tem mais condições de levar. O mata-mata é que pode colocar as coisas muito parelhas. Então, acho que quando ele diz, eu acho que ele está naquele sentido de dizer, não vamos ganhar tudo aqui, porque nós temos 4, 5 times muito bons também, tararau. Aí vai no Grêmio, vai no Atlético, vai no outro, vai no São Paulo e etc. E ele, se continuasse a lista, ele talvez colocasse o Inter, etc. Mas para pontos corridos, quem tem mais gente para colocar em campo, porque não é só ganhar dos grandes, né? Eu tava vendo, acho que o Antero dizendo esses dias, e é uma verdade assim, os grandes lá em cima, um rouba um pontinho do outro, etc. Às vezes tem um que rouba mais, tal, e aí acaba se destacando, mas o importante é ganhar lá de baixo, né? Então, quando o time é melhor, vai ganhando dos caras que estão lá embaixo, vai somando e leva vantagem. No mata-mata não, mata-mata a coisa pode ficar igual. Ô Zé, eu vi que você ia embalar, deixa eu só trazer um elemento que também traz o Atlético Mineiro, a